Boa noite. Hoje nós estamos aqui transmitindo uma live da TV Câmara sobre prevenção ao suicídio, relembrando do Setembro Amarelo. E hoje nós convidamos uma psicóloga para falar sobre o assunto. É a Bruna Ferraz. Prazer, Bruna. Prazer, muito bem-vinda. E ela vai estar falando, a gente vai estar conversando aqui um pouco sobre esse tema tão importante. Bruna, a gente sabe, né, que o mês da prevenção ao suicídio é muito importante, porque hoje os números, né, de casos assim, aumentaram absurdamente. E o que você relaciona ao fato dos casos de suicídio hoje no Brasil terem aumentado tanto? A preocupação, na verdade, com o suicídio, né, ela já existe há bastante tempo, porque os casos sempre existiram, na verdade, né, em grande número. A gente percebe que a pandemia, né, ela aumentou muito a incidência de suicídio. A gente já tinha números alarmantes, mas não só os suicídios, mas as ideações suicidas, muito em função de tudo que a gente viveu, né, vários fatores, aspectos psicológicos que impactaram no comportamento por ser algo novo, algo mundial, né, e a gente já não vinha mesmo, a saúde mental, como a gente até tinha conversado antes aqui, né, ela nunca teve um foco uma atenção, né, muito direcionada, ela sempre ficou num lugar secundário. E aí, com a pandemia, onde as pessoas já não tinham aquela preocupação com esse lado da saúde mental, de ter um olhar diferenciado para essa parte do psiquismo, acabou que fragilizou muito mais as pessoas em relação ao emprego, a parte financeira, o próprio isolamento, né? Ninguém estava preparado para isso, o fator surpresa. Então, principalmente pessoas com baixa tolerância à frustração, com dificuldade em lidar com os problemas, com as dificuldades em si, que não sabem, né, exercitar a resiliência, por exemplo, elas têm uma tendência maior, e foi o que aconteceu agora, né, no pós-pandemia. Mas teve todo um início, né? Essa preocupação, ela já começou lá atrás, como eu falei, sempre existiram, né, casos de suicídio, e aí isso ficou maior, né, quando lá em 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, muito promissor, que tinha tudo pela frente, né? Aos 17 anos, você imagina o quê? Tem muitos sonhos, né, muitos projetos, você quer ter uma carreira, você tem vários interesses, né? Quanto mais jovem, aumenta o seu leque de interesses pela vida, de satisfação. E esse jovem, aos 17 anos, ele tinha acabado de reformar um Mustang, ele tinha, assim, um talento, né, diferenciado para a restauração de carros. Ele cometeu suicídio, né, no auge de tudo isso, assim, dessa produtividade. E o que chocou, né, os familiares, as pessoas ao redor, que ninguém conseguiu entender, ninguém deu atenção aos sinais que ele vinha apresentando, exatamente por essa banalização do olhar à saúde mental, a essas dificuldades, a um comportamento mais retraído, né, mais melancólico. E aí, no velório dele, os familiares e amigos levaram cestas, né, com cartões e fitas amarelas, chamando atenção para isso, com dizeres, tipo, olha, estamos aqui, se precisar. E aí, a partir daí, startou essa ideia no mundo inteiro, tanto que a cor amarela, né, por conta dessa fita, esses cartões, ela foi eleita como a cor desse alerta. E aí, o mundo todo hoje trabalha no mês de setembro, né? E eu sempre reforço isso, é um mês que chama a nossa atenção para uma reflexão, mas é muito importante no dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente colhe de informação, que a gente aprende nesse período, durante esse mês, a gente tem que levar para o ano, né? Tem que levar para a vida com essa atenção. Gente, se vocês tiverem perguntas também, podem mandar ao longo da live, porque eu sei que é um tema que desperta muita curiosidade na gente, né? Principalmente para essa questão. Então, hoje o que eu vejo, né, são muitas pessoas postando nas redes sociais, assim, né, um clichê. Setembro Amarelo chegando, minhas redes sociais estão dispostas para te ajudar. A gente realmente pode ajudar a pessoa? Como ajudar a pessoa que tem depressão ou alguns sinais? Pode. Todo mundo pode, né, ajudar, se a gente for parar para pensar, no sentido até da empatia, né, esse olhar que a gente precisa ter empático para conviver socialmente, para viver bem com as pessoas. A empatia que a gente tem para o outro é aquela empatia que a gente espera também com a gente, né? Não é que todo mundo esteja preparado. A gente tem que tomar um cuidado também pela banalização desse tipo de situação. Por quê?
Qualquer pessoa pode ajudar no sentido assim, de sinalizar, de oferecer um amparo, de falar assim, eu tô aqui. Mas você tem que estar muito consciente, essa pessoa que está oferecendo ajuda, que estrutura também ela tem psíquica e saber qual o limite dela para oferecer essa ajuda. Porque pode ser que ela tenha esse limite e ela queira ainda assim estender, né, essa orientação e ela não está preparada tecnicamente para isso. Então, às vezes, assim, uma acolhida, e aí dessa acolhida direcionar, né, orientar que essa pessoa busque algum tipo de ajuda, porque, assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar, as redes sociais hoje, elas são uma vida paralela, né? E assim, se a gente for parar para pensar, para muita gente, é meio que a base da vida de muitas pessoas. As pessoas se comparam, tudo que elas fazem, elas expõem ali, elas buscam ajuda ali, elas estão tendo uma vida como se elas pudessem projetar as necessidades delas ali naquela rede, e isso, na verdade, não é muito saudável, né? Se a gente for parar para pensar. Ela tem que ter um caráter mesmo social de interação. Ela não pode ser a base da sua vida no sentido de como eu tenho pessoas em consultório que chegam lá falando, poxa, é só eu que não faço nada, minha vida é uma droga, todo mundo viaja, todo mundo está em festa, todo mundo está feliz. Mas o que a gente precisa entender é que as redes sociais, elas são um recorte da vida de uma pessoa. Ela não define, ela não representa a vida de uma pessoa. E isso causa muita frustração. Isso causa até um sentimento assim de como se você não estivesse dando certo, né? De fracasso. E aí você comparar com a vida do outro, isso é muito complicado, né? Isso pode te trazer uma série de prejuízos que podem ser gatilho, né? Para um estado aí mais adoecido. Hoje, né, as pessoas ficam com medo porque ainda não sabem como recorrer a um psicólogo. Então, hoje tem esse atendimento voltado ao público, né? Porque às vezes a gente fica assim, psicólogo é muito caro, ou eu não vou procurar um psicólogo porque eu não tenho dinheiro para isso. Uhum. Então, hoje tem essa assistência gratuita? Tem. Hoje, principalmente, só não faz terapia quem não quer, né? Porque a gente tem, tanto no setor público, a gente tem o privado, né? Os atendimentos particulares, a gente tem a rede SUS, né? Os setores públicos que oferecem esse atendimento, que é um direito de todo mundo. As pessoas acham assim, tem um olhar até bem pejorativo, né, em relação ao SUS, uma pessoa que não tem uma boa condição financeira, uma condição social, mas é um direito de todo cidadão. E existem também profissionais que se disponibilizam através de vários canais, várias ferramentas, e oferecem um serviço gratuito na internet, através de suas redes, profissionais, né, claro, habilitados para isso, mas hoje em dia realmente só não faz quem não quer. Tem muito acesso, tem muitas formas, terapia online, existem ONGs oferecendo, as próprias faculdades que tem um curso de psicologia, geralmente eles têm um serviço de psicologia aplicada, né, onde oferece também esse trabalho gratuito. Então, assim, não é desculpa dizer que é a parte financeira, que não pode pagar, está bem acessível. Muito importante. Outro ponto que a gente sinalizou, né, é que falar sobre suicídio, né, às vezes a gente evita falar sobre a morte, falar sobre o suicídio. É importante ter essa conversa, né, levando em consideração o que você falou, que a pessoa precisa ter um preparo ali, mas é importante falar sobre o suicídio, no caso? A gente tem até talvez uma ideia cultural, né, da fuga, né, o medo de enfrentar determinadas situações. A gente, quando fala da morte, né, algumas doenças, as pessoas não mencionam, né, até pouco tempo atrás, as pessoas não falavam em câncer, né? Falavam aquela doença. Então, existe toda uma questão de fuga daquilo que dói, daquilo que é difícil, aquilo que causa algum impacto, que causa uma limitação. Mas isso não é uma coisa que a gente recomende. O ideal é que a gente trabalhe sempre, claro, dentro de um limite, de uma estrutura, mas trabalhe dentro do enfrentamento. Tudo aquilo que é necessário ser dito, ser feito. Quando você entra nesse processo de fuga, você está alimentando o adoecimento, você está alimentando a permanência daquele problema ou daquela situação. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Falar sobre suicídio incentiva, induz? Não, porque a sua fala vai ser uma fala, na verdade, de acolhimento, de amparo. Não é uma fala de incentivo, né? Não é uma fala achando que isso é uma opção, uma possibilidade, né? Não é banalizando, mas entendendo que aquilo ali precisa ser falado, até porque às vezes é a forma que alguém tem de externar uma dor, de externar um pensamento. E essas falas, né, vêm carregadas de muito preconceito. A gente vê pessoas falando assim, em relação a alguém que cometeu suicídio,
falar, foi covardia, foi egoísmo, não pensou nos filhos, não pensou nisso ou naquilo. Na verdade, não se trata de egoísmo nem de covardia, se trata de adoecimento. Essa pessoa estava doente. Ninguém em sã consciência, ninguém que está feliz, que está pleno, que está satisfeito com a vida, ainda que tenha problemas, pensa em acabar com a própria vida. A pessoa só faz algo assim num ato extremo, quando ela realmente já não vê mais opções. É sabido também que quando uma pessoa tenta suicídio, quando ela acaba com a própria vida, muitas vezes ela não quer acabar com a vida, né? Assim, quase 99% dos casos, ela quer se livrar da dor, ela quer se livrar daquele sofrimento, ela quer se livrar do problema. E aí a única forma que ela encontra, talvez pela falta de amparo, né, pela falta de informação, é através do suicídio. Então é importante sim falar sobre, né, de uma forma educativa, com uma informação coerente, uma informação positiva a respeito do assunto. Muito importante. Tem mais algumas que a gente sinalizou aqui. Eu vou ler, né? Claro. A questão também das postagens, né? Muita gente fala assim, a pessoa postou que vai se matar. Ela não vai se matar porque quem posta não tem coragem de fazer isso. Então, realmente existem pessoas que postam e cometem o ato, porque tem gente que não posta, né? Que às vezes a pessoa postou uma foto sorrindo um dia antes e comete suicídio no dia seguinte. Então, tem esses dois pesos aí. A pessoa que posta a foto e parece que está bem, e tem a outra pessoa que posta, né, uma sequência de fatos. Minha vida tá ruim, eu vou... Então, assim, existe realmente essa relação, assim? Gente, uma coisa que é muito importante ser dito, pelo amor de Deus, vamos abandonar essa ideia de que quem fala não faz, tá? Isso daí é algo que a gente já ouve há muito tempo, é do senso comum, e não existe isso. Existem pessoas que não falam sobre e fazem, né, cometem um suicídio. Existem as pessoas que falam e não vão fazer, e existem as pessoas que falam e vão fazer. Qual é o diferencial nisso tudo, né? É importante você observar os sinais que estão ao redor. Porque, assim, independente se a pessoa vai fazer ou não, nesse caso você peca pelo excesso. Por que aquela pessoa está falando tanto em morte? Né? Por que ela está falando que a vida dela não faz mais sentido? Que o melhor seria morrer? Tem alguma coisa errada. É como se a fala em relação à morte, como se a ameaça de acabar com a própria vida fosse um estado, assim, se a gente fosse comparar com uma questão física, fosse uma febre. Né? A febre no nosso corpo, ela sinaliza que tem alguma coisa errada. Né, que tem algo ali que precisa ser investigado. Então, essa fala de que vai morrer, de que vai se matar, de que a vida não está fazendo sentido, ela indica alguma coisa e já merece atenção. Então, nesse caso, a gente peca pelo excesso. E aí é interessante orientar e estimular essa pessoa a procurar uma ajuda profissional. Que o profissional, aí sim, ele está apto, está capacitado a identificar se aquilo ali é real, se aquilo é uma forma da pessoa chamar atenção. Lembrando que se ela está querendo chamar atenção, já é também um indicativo de que tem alguma coisa errada acontecendo, né? De que tem algum problema. Então a gente tem que esquecer essa ideia de que quem fala não faz. Pode sim ser um indicativo, pode ser um direcionamento para que a pessoa faça, e não está escrito na testa de ninguém, tá? Isso também é muito importante. A ideação suicida, geralmente, né, existem exceções, mas geralmente ela faz parte de um quadro de adoecimento. Eu acho até importante também a gente falar sobre isso, né? Por que as pessoas pensam, por que elas adoecem nesse lugar, no mental, no psíquico? A gente geralmente associa a depressão ao suicídio. Só a depressão pode ser um gatilho para o suicídio, ou outras doenças psíquicas, no caso, podem ser gatilhos? Sim, não é só a depressão. Posso falar um pouquinho sobre essa questão da depressão, do sofrimento, só para a gente... Eu acho importante esclarecer que quanto mais informação, né, mais chance a gente tem de prevenir o suicídio. E não é só a informação para quem tem a ideação suicida. É muito também para quem está ao redor, que são essas pessoas que muitas vezes podem recorrer a um tipo de ajuda. Primeiro, geralmente, como eu falei, os casos de suicídio estão relacionados a um quadro depressivo. E aí, o que é importante a gente deixar claro, né? Eu estava até conversando aqui com a Nayara, antes da gente começar, que é uma frase que eu ouço demais, né? As pessoas falarem nesse período e durante todo o ano, que depressão não é frescura. A gente vê muito isso nas redes sociais,
até de uma forma banalizada. E eu mesma, às vezes, fico cansada, eu falo assim, gente, não dá mais, né? Eu acho que as pessoas já entenderam que depressão não é frescura. E aí eu me deparo sempre com uma situação que me mostra que não é assim. Né? Pessoas jovens, muitas vezes pessoas esclarecidas, ainda reproduzindo essa ideia de que depressão é falta do que fazer, é falta de uma louça para lavar, é falta de um emprego, é falta de uma ocupação. E isso, assim, é algo que a gente precisa combater. Né? Todos nós podemos fazer isso buscando assim, um pouquinho de informação. As redes, eu acho que a internet, de modo geral, ela é muito mal utilizada por grande parte das pessoas, porque ela é uma ferramenta que pode trazer esse conhecimento e a gente dá uma pesquisadinha, né? Então, o que eu quero passar aqui para vocês, depressão é uma doença muito séria. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Porque muitas vezes os sintomas da doença, eles ficam no campo subjetivo. Então, o que as pessoas entendem? Não é uma doença de verdade, né? Não é uma doença que a gente deva considerar, não é uma doença séria, mas é uma doença, sim, física. Por quê? Porque acontece uma alteração química no cérebro, né? Existe ali uma baixa dos neurotransmissores, né? Tipo, acho que todo mundo já ouviu falar em serotonina, dopamina, noradrenalina, que seriam ali as principais. Então, essa baixa química geralmente leva a pessoa a um estado depressivo. E aí, dentro disso, a gente tem alguns tipos de depressão, né? A gente pode até abordar isso, deixar isso, esse conteúdo para um outro momento, mas principalmente a gente tem aquela depressão clássica, né? A depressão maior, que é uma depressão onde está muito presente a tristeza, a desesperança, um sentimento de menos-valia, autoestima muito baixa, acompanhado de uma insônia, necessidade de se isolar. Então, são situações que são mais aparentes, são quadros depressivos que você identifica com mais facilidade. Aquela pessoa que não quer sair, que não quer fazer nada, que geralmente fica em cima de uma cama. Em muitos casos, ela não consegue ter cuidados básicos com a própria higiene, não sente vontade de tomar banho, de se cuidar. Então, essa é uma depressão mais clássica que a gente consegue identificar. E que, pelo amor de Deus, não é frescura. Não é o caso de você virar e falar assim, aqui, ó, levanta, se mexe, vamos fazer alguma coisa. Né? Não existe isso. Existe, na verdade, essa baixa química faz com que essa pessoa não tenha energia. Né? É mais uma relação com o desprazer, né? Com a falta de ânimo do que com o sofrimento em si. Né? É essa falta de vontade que traz o sofrimento. Existe também aquela depressão recorrente, né? Que é uma depressão que antigamente era muito chamada de distimia, que esse é o transtorno depressivo recorrente, onde a pessoa, ela meio que já se habituou a viver com a depressão. Uma depressão que está sempre presente na vida dela, ela passa períodos até mais estável, e aí ela volta, né, a ter uma recaída. E essa pessoa, ela pode sim estar trabalhando, pode estar estudando, pode estar frequentando meios sociais, e aí, que é um outro pensamento equivocado, quando as pessoas falam assim, fulano está com depressão, fulano está na festa, ontem eu encontrei fulano no aniversário do cicrano, postou foto rindo. E, gente, na verdade, ninguém sabe o que vai dentro do outro, né? Nesse quadro, por exemplo, a pessoa faz quase tudo que todo mundo faz, né? Ela tem uma vida aí funcional com desgaste, né? Com uso energético muito maior do que uma pessoa que não tem a depressão. É tudo carregado de muito sofrimento, é tudo carregado de muito sacrifício. Essas pessoas têm esse quadro da ideação suicida no sentido de que, poxa vida, eu tô me esforçando tanto, eu nunca me sinto bem, eu faço tudo, mas eu não consigo sentir prazer em nada, eu tô numa festa, mas eu não tô bem ali, quero ir para casa, eu tô em casa, mas eu também não tô bem ali, e isso aumenta, né, vai desencadeando esse aumento do desejo da pessoa abandonar a vida, né, sair da própria vida, porque ela não consegue ver saída nisso. E existem outros tipos, até vindos de outras doenças. Tem a depressão atípica também, que ela tem sintomas que não são tão característicos e pessoas leigas não identificam, né, facilmente, que aí às vezes é um aumento de sono, um aumento de apetite, enfim. Tem vários tipos. E é importante a gente entender que cada caso é um caso e que, na maioria deles, é necessário o medicamento. Né, a ajuda realmente do antidepressivo ou do ansiolítico, né? A ansiedade, ela está muito presente também nesses quadros, com a busca por um profissional, né, também qualificado. Geralmente é o psiquiatra que faz esse acompanhamento, essa prescrição, e a psicoterapia, né, que é feita com um psicólogo, que vai ajudar você a lidar com isso enquanto você não consegue se reerguer quimicamente, enquanto você não consegue reaver, né, essa condição mais orgânica. E aí você vai saber lidar, você vai aprender a lidar com os enfrentamentos,
né, daquilo que você quer fugir, daquilo que você não está conseguindo administrar na sua rotina. Então, quando você entende que tudo isso não depende só do seu querer, né? Claro que é importante você usar a sua força de vontade, sim, mas isso daí, na verdade, acontece dentro de um trabalho onde você é estimulado, onde você precisa compreender, porque muitas vezes você não sabe, né? Existem casos depressivos que são situacionais, onde a pessoa vive, passa por um luto, quando ela perde um emprego, ela está passando por uma crise financeira, ela também pode entrar num quadro depressivo. Então, tudo isso tem que ser analisado individualmente. E a gente precisa entender que ninguém quer ficar doente. Quem que quer ficar sentindo essa tristeza, essa sensação de desprazer, né? Então, assim, não é frescura, não é falta do que fazer, não é escolha, né? A depressão é uma doença que tem que ser levada a sério. Tem tratamento, na maioria dos casos, né? Ela tem uma solução, ela tem uma cura. Então, é importante que a gente tenha compreensão de tudo isso. E a ideação suicida está muito dentro disso. Aí você perguntou de outras doenças. Tem. Sim. Tem outras doenças, inclusive fora, né, do estado de doença mental. As pessoas, por exemplo, quando descobrem uma doença crônica, elas resolvem, né, elas pensam, entendendo que a melhor forma ali de lidar com isso é fugindo dessa situação, através do suicídio, casos de câncer, né, HIV e outras doenças mais crônicas, a perda de um órgão, a própria situação do dia a dia, de estresse, dependendo do nível de tolerância que as pessoas têm à frustração, dependendo de como ela lide com a resiliência, né, que é aquela capacidade de você se reinventar depois de uma situação difícil, de um problema, tudo isso pode desencadear, pode ser tipo um gatilho para a ideação suicida. Alguns transtornos psicóticos, né, podem também levar à fuga da realidade, né, a pessoa que está fora ali do seu eixo real, ela também tem muitas ideações suicidas. Então existem outras doenças que podem levar a isso. Então, quando a pessoa ela tem um fator, vamos supor, a pessoa é dependente química, tem como internar, né? A família tem como ali auxiliar no processo de internação da pessoa. Uhum. Em relação à depressão ou às tendências suicidas, tem como a família ali interferir de alguma forma? Ou depende realmente da pessoa também? De um modo geral, depende da pessoa, né? Hoje a gente não tem mais a internação compulsória, por exemplo, né? A pessoa ela não está colaborando, querendo um tratamento, você não vai internar à força, não existe isso. Sim. Mas depende basicamente, sim, da pessoa, mas depende de como isso vai ser também feito. Porque o que acontece? As pessoas, quando estão passando por uma fase depressiva, né, até dentro de um quadro mesmo de ansiedade, qualquer coisa que fuja ao padrão de normalidade e que você entenda que é adoecimento psíquico, causa muita incompreensão aos familiares, às pessoas que estão ali ao redor. Então, assim, a condução desse amparo é que faz toda a diferença. Não adianta você querer ajudar criticando, não adianta você querer ajudar aquela pessoa comparando, não adianta você querer banalizar, tipo assim, não, eu também sinto isso aí de vez em quando. Então, assim, você descredibiliza a dor do outro, você descredibiliza o sofrimento do outro. Então, se você consegue olhar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não sei pelo que você está passando, mas eu tô aqui para te ajudar, eu quero te ouvir, eu quero te orientar, se eu não souber, eu vou com você até algum lugar. Esse olhar, né, mais atencioso, esse olhar mais de perto, é muito importante para que essa pessoa queira se tratar. De um modo geral, ela quer sair desse sofrimento, ela está precisando de uma mão estendida. Só que essa mão estendida, né, muitas vezes vem dessa forma de crítica, né, na forma ali de uma fala um pouquinho mais bruta, mais rígida, que não ajuda quando a pessoa está nesse nível de fragilidade. E é diferente a gente passar a mão na cabeça. A gente não tá falando, tipo, pra tutelar essa pessoa, né? Querer agir por ela, ou então passar a mão na cabeça aceitando esse sofrimento. Mas não adianta você criticar, não adianta você colocar essa pessoa num lugar onde ela já tá se sentindo tão culpada, né? Onde ela na verdade, não tá compreendendo o que tá acontecendo. Ela tá se sentindo incapaz. Ela olha ao redor dela, todo mundo fazendo tudo que ela gostaria de estar fazendo e ela não consegue. E aí tem alguém apontando esse dedo, né? Sai daí, você tem que sair dessa, já tá há muito tempo assim, você já tá tomando remédio, por que você não reage? Essas falas, na verdade, elas são muito depreciativas, né? Elas acabam potencializando essa sensação de impotência, essa sensação de você realmente não conseguir se desenvolver, essa insatisfação. Então, assim, o ideal é que essa pessoa busque essa ajuda, salvo algumas exceções, né? A pessoa está numa crise, algo que realmente coloca a vida dela em risco,
Muitas vezes é até através de um atendimento no pronto-socorro que essa pessoa é levada a algum tipo de internação, né, numa ala específica. Então, o ideal é que isso seja, via de regra, né, de um modo geral, através do próprio paciente, o próprio indivíduo que está passando por essa situação, seja amparado ou não, que ele busque esse tipo de suporte. Geralmente, nessa condição de fragilidade, é com apoio externo, apoio familiar, né, uma boa rede de apoio ali ao redor. Hoje em dia eu vejo um crescimento na preocupação com a saúde mental até na infância, né? Que algumas escolas têm aplicado as aulas de inteligência emocional. Isso. Então, isso é importante na infância também, conversar com crianças para talvez prevenir, né, questões, doenças psicossomáticas, doenças da mente no futuro. Isso é tão importante quanto pode ser preponderante, assim, para um desenvolvimento saudável. A gente pensa muito na questão familiar, né, que tem uma influência muito grande, né, como esses filhos, né, essas crianças são conduzidas, que tipo de educação elas recebem, no sentido comportamental, como elas são estimuladas, enfim, como elas entendem a vida, né? A criança, ela entende muito a vida a partir desse primeiro modelo familiar, logo em seguida a escola. E eu sempre digo que a escola deveria ter, desde o jardim de infância, uma matéria tipo educação emocional. Algo nesse sentido, para que você já comece a saber lidar com essas questões desde sempre. Porque ninguém é preparado para isso, ninguém é preparado para lidar com as emoções. A gente é preparado para ser forte, a gente é preparado para dar certo, a gente é preparado para ter uma carreira, né, de sucesso. Ninguém é preparado para lidar com as frustrações, né? Tanto que a gente ouvia até pouco tempo atrás, algumas pessoas ainda reproduzem essa frase de que homem não chora, né? Ele é um indivíduo, ele é um ser humano, ele tem as fragilidades dele e outras coisas mais. A gente vê que quando você é criança, as pessoas perguntam sempre assim: o que você quer ser quando crescer? Associado ao quê? A uma carreira, a uma profissão. Ninguém te estimula a pensar em ser feliz, ninguém te estimula a pensar em ser realizado. Desde cedo você já determina: não, meu filho tem que fazer uma profissão que dê dinheiro, onde ele seja bem sucedido. Ninguém pensa em que ele tem que ter uma profissão onde ele vai ser realizado. Claro que a condição financeira é importante, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas a questão é que não há essa preocupação com o ser, em como ele se sente, em como ele se desenvolve. Ali naquele ambiente, né, de uma sala de aula, existem múltiplas personalidades, existem crianças que vêm de meios diferentes, cada um de uma forma. Então, saber lidar, eles conseguirem interagir entre eles de uma maneira mais inteligente, emocionalmente falando, é muito importante para o resto da vida, né? Para a vida dele futura profissional, social, pessoal. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que já tem escolas com esse tipo de preocupação tão cedo, e eu considero isso algo muito importante. Inclusive um passo, assim, uma conquista para o campo da saúde mental, ter esse olhar diferenciado já desde a infância. Muito importante. Temos alguma pergunta? Não. Então, gente, tem mais alguma coisa para pontuar? Eu queria falar algumas coisinhas que eu acho muito importantes, que é o seguinte: a gente tem muita gente confunde, e hoje, sobretudo, existe um imediatismo muito grande. As pessoas, até muito por conta da internet, né? A internet trouxe tudo muito imediato. A gente faz uma compra, a gente não aguenta esperar, a gente vê o prazo, a gente fica ansioso, as respostas, a gente faz uma postagem, você quer ver quantas curtidas tem. Então é tudo muito para ontem. Só que a vida de verdade, ela não funciona para ontem. Isso vai gerando uma série de frustrações. Então o que a gente precisa entender? Sofrimento não é doença. O sofrer faz parte do ser humano, faz parte do indivíduo. Então você sofre quando você está passando por uma dificuldade, quando alguém te decepciona, você sofre quando você perde o emprego, você sofre quando você perde alguém, né? Uma situação de luto, ela gera sofrimento, e isso não é doença. Inclusive é saudável você vivenciar esse sofrimento, que faz parte da vida. E muitas pessoas não conseguem processar bem, não conseguem passar bem por esse sofrimento e acabam adoecendo. E aí tem a ver, né, com vários fatores. Só que quando esse sofrimento, essa dificuldade em lidar com a frustração, isso se estende, né, por mais de 2 semanas, por um mês, mais de um mês, já gera um alerta de que você precisa ir, de repente, de uma ajuda, né? Você precisa fazer alguma coisa para compreender a fonte desse sofrimento e por que você está lidando de uma maneira
tão dificultosa com ele. Então, muita gente acha que fulano tá... Muita gente me procura, inclusive, assim, eu acho que fulano tá com depressão, que ele tá triste porque aconteceu isso. E aí, quando a gente vai investigar, a gente entende que aquele sofrimento faz parte do que a pessoa está vivendo. E tá tudo bem. Ela pode sofrer, ela pode se frustrar. Só que daí, a desencadear um outro quadro, né, um quadro de adoecimento, porque isso se estendeu, porque ela não soube lidar, aí já existe uma outra preocupação. E quem está ao redor pode ter esse olhar de observar se essa pessoa está se isolando, né? Se ela está evitando a interação com o outro, se ela está começando a desenvolver umas frases assim de muito pessimismo, muita desesperança. A gente ter um certo grau até de pessimismo, né? Faz parte. A gente vê muito hoje a imposição da positividade, né? A positividade tóxica. Que você tem que ser positivo o tempo inteiro, que você tem que achar tudo ótimo, que você tem que superar. Não, você tem que achar que vai dar certo. Não é assim. A vida de verdade não funciona desse jeito. A gente acha que pode passar por uma situação difícil sorrindo, é um equívoco. Você pode sim superar. A superação aqui é o grande pulo, é o que faz toda a mudança, é a capacidade da resiliência, como eu falei. E aí sim, isso vai te colocar num lugar de se sentir mais forte, de ter passado por aquela situação. Agora, durante o período que te gera a dor, durante o período que te gera desconforto, ok, você passar por esse sofrimento, você chorar, você se sentir frágil. Se sentir frágil, estar frágil não é ser fraco. Né? E isso é muito importante, eu acho até muito corajoso você dar atenção, você mergulhar na tua dor, na tua dificuldade, mas esse é o diferencial. Se estendeu, a vida tá muito difícil, essas frases muito frequentes, nada dá certo para mim, já merece uma atenção para que seja buscada aí um outro tipo de ajuda. Sim, você falou da questão do imediatismo, né? Do fast food, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. Então, isso acaba gerando uma certa ansiedade nas pessoas, né? Então, a ansiedade, ela também pode ser um gatilho aí nessa questão? Pode. Assim, ansiedade, a gente hoje, são as duas coisas que a gente fala muito, né? Depressão e ansiedade. Sim. E, de fato, né? Eu falo que a gente está tendo epidemias, né? De depressão e de ansiedade. Todos nós temos algum grau de ansiedade, isso também faz parte da nossa condição, né? Faz parte do ser humano, da nossa estrutura. Só que o que acontece? Quando as pessoas elas se frustram pouco, né? Elas têm pouco contato com essa situação de eu esperava tanto por uma coisa, eu criei uma expectativa tão grande, isso não aconteceu, quando ela não sabe lidar com isso, naturalmente essa ansiedade fica mais elevada, podendo desencadear uma série de sintomas, podendo, inclusive, se tornar uma doença, um transtorno ansioso, né? Que pode desenvolver uma síndrome do pânico, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, quadros de fobia de um modo geral, fobias de vários tipos. E isso também pode levar à ideação suicida, por quê? Porque entra naquele lugar da dificuldade, do sofrimento, da insatisfação, de achar que viver é difícil, de achar que essa vida não é para você, de achar que nada dá certo. Então tudo se volta, você vê que os estados psíquicos, né, de adoecimento, sobretudo, eles vão se encontrando, né, eles vão caminhando juntos. O quadro pode puxar o outro. Pode puxar o outro, pode se envolver no outro. As pessoas acham que dentro da depressão não tem ansiedade. Tem, sim, muita ansiedade, né? As pessoas, essa questão da urgência, da necessidade, né, de você melhorar, de você ficar bem, da frustração, de ver que seu tratamento não está fluindo do jeito que você esperava, porque existe mesmo um processo de médio a longo prazo para tratar. Então, essa urgência, né, que gera essa ansiedade pode facilmente desencadear esses estados, sim, tanto mais melancólicos, né, de desesperança, e até levar à ideação suicida, até levar ao ato em si. Uma coisa que é importante eu posso falar aqui uns dados, né? Estatisticamente, a gente tem, desde 2010 até hoje, um registro de aproximadamente 112 a 113 mil mortes ano no Brasil. E cerca de 800 mil no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. E para cada morte por suicídio, a gente tem aí uma média também de 20 tentativas.
Então, esses números, eles são realmente muito alarmantes, muito assustadores, né? Você pensar que dentro de uma hora, em algum lugar do Brasil, eu tô falando de Brasil, alguém tá se matando, né? Alguém tá tirando a própria vida. E aí tem as diferenças, né? Homens e mulheres, geralmente homens, eles buscam meios mais agressivos de suicídio através de enforcamento, arma de fogo. Isso também é importante falar, observar, porque eles têm buscas, né? Quando as próprias redes sociais, a pessoa que está tentando cometer suicídio, ela vai pesquisar formas de suicídio indolor, ou mais rápidas, né, mais precisas. Isso também é uma forma de você ficar atento, né? As mulheres geralmente tentam com formas mais tipo medicamento, envenenamento, coisas menos agressivas, mas que vão ser, infelizmente, eficientes de toda forma. Então, esses números, né, essas tentativas, quando a pessoa comete, ela chega a conseguir cometer o suicídio, ela já tentou muitas outras vezes. Então, isso também é importante, né? A pessoa vai tentar, enquanto ela não tratar, ela vai continuar tentando. Porque se ela não resolver o problema, eu consegui salvar, cheguei na hora, eu consegui, ela tomou remédio, eu consegui levar para o hospital a tempo, fez uma lavagem. Se não tratar, ela vai tentar de novo. E ela vai tentar de novo, até realmente ela conseguir. E uma outra coisa importante da gente saber, uma morte por suicídio impacta pelo menos 5 a 6 vidas ao redor, né, de pessoas que viviam ao redor dela. Então, são pessoas em potencial para desenvolver também um gatilho de um quadro depressivo, alguma outra coisa. É muito difícil, né, a recuperação de alguém que perde aí uma pessoa importante através do suicídio. Sim. Então, isso é um dado também que vale a pena a gente considerar. Até em relação a quadros depressivos, é importante a gente entender, ele também tem um caráter hereditário, tá? Porque a gente acha, assim, que como é muito... As pessoas colocam a depressão no campo subjetivo, acha que isso acontece sem uma razão específica. Como eu falei, é físico, né, é químico, também pode ser hereditário, né? Então, se existe um familiar, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, você já fica atento que aquele filho, aquele neto, ele tem uma predisposição maior aí de... botar até 70% de chance de desenvolver do que pessoas que não têm. Pessoas que não têm familiares, né, diretos com depressão também podem desenvolver. Mas esse fator hereditário, ele também tem uma relevância bem grande, assim, de até 70% a mais. Então, nunca é demais tentar buscar ajuda, né? Se a gente já começar a ver ali alguns sinais, a gente pode buscar um psicólogo sem medo, não? Não, super sim. E eu vou dizer mais. Eu sei que, de repente, eu falo assim, nossa, é uma fala tendenciosa, né? Porque eu sou uma psicóloga falando isso. Mas, gente, façam terapia. Qualquer pessoa pode fazer terapia. A terapia, a gente não tem muito ainda, né? Principalmente no Brasil, a cultura da prevenção. A gente pode prevenir, né? Aí tem aí o Outubro Rosa, que fala, né, sobre o câncer de mama, a prevenção, que a gente pode prevenir tudo, inclusive a doença mental. A pessoa que faz terapia, ela tem um olhar diferenciado sobre a vida. E não necessariamente ela tem que ter um diagnóstico. Eu acho até para conviver com outras pessoas, para interagir socialmente, para lidar, para dar conta dessa urgência que a vida tem, as múltiplas demandas, né? A vida, há 10, 20 anos atrás, ela te exigia muito menos. Você tinha muito menos coisas para lidar. E hoje, com esse aumento, né, dessas demandas que surgem, às vezes você se sente com essa sensação de impotência, né, de incapacidade. O que eu tenho ouvido de queixa, não só em consultório, quanto pessoas ao meu redor falando da exaustão, né, que estão se sentindo exaustas, porque a sensação de que não estão dando conta, porque a gente não dá mesmo conta de tudo. Então, para você entender melhor, para você se conhecer, saber como você funciona, e quando você se conhece, você identifica quando tem alguma coisa errada ali, quando esse pensamento não está saudável, quando isso aí está num lugar que pode te levar num perigo, né, um perigo maior de adoecimento. O autoconhecimento, ele te permite identificar isso mais facilmente e você vai conviver melhor com você vai conviver melhor aí com as pessoas ao teu redor, interagir socialmente com muito mais facilidade. Então, eu super recomendo. Muito importante saber disso. Então, gente, é muito bom conversar com você, muito bom saber, né, desses dados que são importantes também, né, porque esse levantamento mostra pra gente que é importante fazer terapia, é importante se tratar e prevenir. Então, agradeço, né, a audiência de todos. Agradeço a audiência de todos, agradeço a participação da Bruna. A Bruna foi muito importante, de verdade. É muito importante falar sobre, né? E é isso, gente. Então, estamos aqui encerrando, né?
uma live muito especial da TV Câmara. E é isso, tá bom? Boa noite, Bruna. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês, estou aí à disposição para maiores esclarecimentos. Inclusive, se alguém tiver depois, né, perguntas, dúvidas, eu me coloco à disposição para responder. Aí vou passar aqui então meu Instagram, se alguém também. Eu estou sempre conversando com alguém sobre esse assunto, né? Vários assuntos de saúde mental, é brunaferraz.psi, né? PSI. E aí a gente pode bater um papo por lá também. E aqui, se vocês tiverem dúvidas, me coloco à disposição para esclarecer. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pela participação de todos. E assim encerramos a nossa live. Boa noite. Boa noite.